Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nelson Ramos e vou trazer para você uma mensagem rápida e objetiva. Olha só, aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, estou com a minha Bíblia aqui, mas também vou colocar aí na tela para você, para ficar de fácil entendimento. Olha só, aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, diz assim no versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então olha só, essa moça ela manifestou uma fidelidade às crenças dela, uma fidelidade ao Deus dela acima de tudo, quando ela então, mesmo escrava, ela dava testemunho da grandeza de Deus. Quando ela aponta o profeta como alguém que poderia restaurar a lepra que Naamã tinha, porque nós estamos falando aqui de uma menina que ela foi levada escrava de Israel lá para a Síria. Então ela era escrava, ela trabalhava para a mulher de Naamã. Nós sempre cantamos a música de Naamã, sempre olhamos a história de Naamã, mas a gente tem que parar para analisar também esses personagens que fazem parte da história de Naamã. Não é simplesmente que Deus limpou Naamã, um sírio perturbado que ele era, mas se você olhar a história dele, Deus até já usou ele. E você vê que uma pessoa que não era do povo de Deus, Deus limpou. Mas Deus usou alguém. Quem Deus usou? Deus usou essa menina que estava escrava, essa menina que estava, então, presa dentro de uma cultura, dentro de uma cidade, dentro de uma família que não era dela. Mas mesmo assim, ela fazia menção sobre a vida espiritual dela, do povo dela, e citando o homem de Deus, citando a crença que ela tinha no Deus desse profeta. Então, isso mostra o quê? Mostra que a pessoa nascida de Deus, a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que, independente do que ela esteja passando, independente da situação que ela esteja vivendo, independente dos contextos que a vida lhe traz, ela sempre manifesta a fidelidade. A fidelidade é fundamental para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha então manifestar a graça dele na nossa vida. E Deus permite que venhamos passar por situações adversas para que possamos sobressair, para que possamos fazer a diferença. Então fica aí essa dica para você, porque a maioria das pessoas, quando tudo está bem, ela sai da presença de Deus, ela vive de uma maneira regalada, esplêndida, né? Vivendo seus impulsos carnais. Agora, quando assim está perto, ela corre para a igreja. Então, esse é o perfil do crente moderno. Esse é o perfil dos cristãos modernos. Agora, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos manifestar a fidelidade independente do contexto que venhamos estar vivendo. Independente se eu estou vivendo momentos positivos ou se eu estou vivendo momentos negativos. Essa moça é um excelente exemplo. E olha só o que aconteceu no versículo 4. Aí diz aí, deixa eu grifar ou deixar marcado aqui para você. Olha só. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor. Falou lá com o senhor dele, né? Dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então, versículo 5, disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Então, olha só, aqui você já vai se identificar com o contexto das histórias e das pregações que inúmeras pessoas, então, já ouviram. Mas eu quero focar nisso daqui. Então, Naamã, ouvindo a sua criada, a sua serva,
sobre a possibilidade da cura da sua lepra. E ele então foi até o seu Senhor e pediu uma autorização. Autorização para buscar essa cura. Autorização para buscar, então, onde estava esse profeta. E assim que ele pudesse, então, ser restaurado. Então você vê que, por mais que a gente cante as canções que falam sobre Naamã, nós temos que identificar que Naamã conseguiu a cura através de um utensílio da obra de Deus, que é a sua criada, a sua serva, que mesmo sendo escrava, mesmo servindo em uma terra que não era dela, em uma família que não era dela, em uma cultura que não era dela, em um contexto totalmente fora dos seus padrões físicos, de casa, sociais, familiares, ela então sempre manteve a fidelidade. E ainda não estava com raiva, não estava com ódio. Pelo contrário, ela chegou, observou com certeza o problema de Naamã e chegou à sua patroa, a sua senhora, e disse: quem dera se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria. De pronto ele lhe curaria, sararia essa lepra. Ou seja, ela deu testemunho, mesmo escrava, mesmo cativa, mesmo trabalhando para um povo que não era o seu. Então muitas pessoas têm que pegar o exemplo dessa moça e entender que, independente do contexto que eu estou inserido, independente da situação que eu esteja, eu tenho que mostrar a Deus a minha fidelidade. As pessoas geralmente, hoje os cristãos modernos, fazem da seguinte forma: tudo está bem, saio da igreja. Tudo está mal, vou para a igreja. Então preste atenção nisso. Analise a si mesmo, se é que estás na fé. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deus abençoe, um forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus.